Bom dia a todos. Hoje vamos para a segunda parte sobre família. É um assunto que não é fácil e tem N vertentes, mas eu gostaria de chamar a atenção para coisas bastante especiais, porque a gente percebe que por trás de todos nós existe um peso bastante grande que a gente traz e que também a gente carrega diante das situações que a gente vai vivendo ao longo da vida. Essa questão de família é uma coisa complexa no sentido de que você já chega com as suas carências, com o seu temperamento, com a tua forma de ser semi-modelada, né? Você existe o seu eu em potencial, né? E interessante que nessa questão de família existe uma outra nominação que é dada, que é grupo evolutivo, porque na verdade é um grupo que vai evoluindo, um vai ajudando o outro a evoluir, né? Só que a evolução é uma coisa pessoal, interna. E aí é muito importante que tanto pais quanto filhos não venham simplesmente culpar uns aos outros, porque na verdade ninguém tem culpa, né? A vida que cada um leva é de própria responsabilidade. Então, assim como a gente vê filhos que mesmo amados são, como que fala, como se fossem maltratados, vamos dizer, entre aspas, na forma de ser educada, na forma de ser exigida, na não valorização da pessoa, como ser. Por outro lado, muitos pais acham que os caminhos errados que os filhos tomam é por culpa deles, por não ter feito, fornecido ou qualquer outra coisa que possa ter contribuído para o descaminho dessa pessoa. E a gente tem que entender que cada um de nós é responsável por si. Uma criança, principalmente nos primeiros 7 anos, com certeza é muito dependente dessa influência interna, familiar, né? Em todos os sentidos. E mesmo quando a família é muito falha, no sentido de uma família direta, pai, mãe, avô, avó, é falha no sentido de proteção, de fortalecimento, sempre existe alguém em torno que pode ser primo ou prima, que pode ser vizinho, que pode ser tia, não importa, mas que está ali para fazer a diferença, para contrabalançar todo o negativo que você pode estar vivenciando. Então, quando a gente valoriza essas coisas, tipo assim, não é porque é pai e mãe que tem razão absoluta, eles são tão humanos quanto qualquer um de nós. Todos nós somos imperfeitos e às vezes, por uma questão de até ignorância, né, ou porque foi educado de uma determinada forma, simplesmente a pessoa repassa aquele tipo de educação, aquele tipo de valor, né? Mas você tem o período que você assimila e às vezes você nem aceita muito, mas você assimila. Você é obrigado, vamos dizer assim, a absorver, concordar e tudo bem. Mas, principalmente depois dos 8 anos, já começa um processo que muitos pais já acham muito difícil de lidar com a criança, porque a criança passa a entender que ela é um ser individual, então ela começa a brigar pelo espaço dela. Pode brigar de uma maneira positiva, pode brigar de uma maneira negativa, né? E nesse contexto a gente percebe a escola também como fundamental de enraizar
valores profundos nessa criança, né? Muitos de nós têm lembranças na escola, desde pode ser uma certa humilhação ou uma certa piada, mas de pessoas que olharam nos teus olhos e disseram o quanto você tem um potencial para ser do bem, o quanto você tem um potencial para fazer, para realizar, né? Isso faz toda a diferença. Então, depende muito do nosso olhar. Se a gente quer se ver como vítima, a gente se coloca como vítima e absorve o que o mundo oferece para consolidar esse conceito que a gente quer dar razão a ele, né? Ou a gente pode olhar de uma forma mais crítica, no sentido de absorver aquilo que a gente quer, o que acha interessante, e descartar aquilo que não tem grande importância, que a gente sabe que uns vão gostar da gente, outros não vão gostar da gente, e isso é mundo, né? Não tem como. Então, uma coisa assim que é bastante importante é essa questão também dos filhos que desencaminham, né? Dos filhos que se sentem vítimas da família, do mundo e que acham que não servem para nada e querem, na verdade, atenção, querem um mundo diferente, mas isso é uma coisa pessoal. A partir do momento que você tem um olhar de que você pode, que você tem o potencial de ser quem você quiser ser, que você pode realizar aquilo que você quer realizar. Para agora, o que te faz feliz? Por que você está correndo atrás do que te faz feliz? Né? Se você não tem força suficiente, graças a Deus hoje tem várias formas terapêuticas que podem te ajudar a se resgatar, a, a te dar forças para sair. E ao mesmo tempo é importante que você tenha consciência de que você não está aqui por acaso e que cada um de nós tem uma missão única. Nós somos únicos e não é à toa que nós estamos aqui, né? Nós precisamos evoluir e precisamos ajudar o mundo a evoluir, o ser humano a evoluir. E para isso a gente precisa estar baseado, calçado em muita percepção real de vida. Eu vejo assim, eu acho tão interessante os tais influenciadores digitais. Tem trocentos milhões de seguidores e pessoas que o que a pessoa disser, a outra do outro lado vai fazer. É uma coisa muito doida, porque é um estereótipo, né? Que nem a gente vê pessoas que adquirem dinheiro, 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 tem dinheiro no banco aqui, no banco no exterior, e embaixo do colchão, em tudo que é lugar. E, e, né? Então, a questão não é o dinheiro, é o que você vai fazer com o dinheiro. Essa é a questão, né? Eu falo que se os políticos soubessem que se eles fizessem boas obras ia ter uma repercussão tão melhor para eles do que eles fazerem o povo ou passar fome ou o hospital não ter a mínima condição de atender um ser humano, que eles seriam com certeza melhores, principalmente para a vaidade deles, mas que fizessem pelo ser humano. Então, vamos só refletir sobre isso. Nós não estamos aqui por acaso. Nossa missão só nós podemos cumprir e eu posso dizer de coração, é uma linda missão. Então, não
desista dela, não desista de você. Para de tentar jogar no mundo, na tua família ou ao teu redor, a culpa de todo o teu fracasso ou tua impotência. Pensa, lembra da sua essência, do seu potencial. É como uma semente. Você olha assim, uma semente parece seca, é totalmente sem propósito. Dá um pouco de terra, dá um pouco de água, aí você vai ver o potencial que ela tem dentro dela, o potencial de vida, de se tornar uma linda árvore e que vai perdurar por séculos e séculos, muitas vezes. Então, o que você pode fazer, o que você tem que fazer é prestar atenção em você, se resgatar, se melhorar, ter essa força de vida, né, de fazer, de realizar e viver, né, em toda a força que essa palavra carrega de vida, né, e faz a sua parte. Você vai ver como é bom quando você se despe de tudo aquilo que não é seu e se resgata para evoluir, sim, como você é. As pessoas muitas vezes vão te aceitar do jeito que você é, muitas não. E se você usar máscaras e se você quiser ser simpatiquinha para todo mundo, ainda assim, muitas pessoas vão gostar de você e outras não. Então é melhor que você seja quem você é, porque assim você vai ter o retorno necessário para continuar a sua evolução. Então vamos lá, vamos para a parte 2, família. Família, parte 2. Herança emocional e cultura familiar. Sabia que as emoções passam de geração em geração? Somos menos livres do que pensamos, se considerarmos que somos marcados pela história do grupo familiar ao qual pertencemos. Cada família possui uma história, valores e crenças que influenciam a maneira de agir de seus membros. A herança emocional é algo que aparece desde cedo, já que os bebês se apossam das reações emocionais do que estão à sua volta. Este é um fato confirmado por várias pesquisas. Sem acesso à linguagem, são as sensações que lhes chegam primeiro. Não herdamos apenas a cor dos olhos ou a casa de família. A nossa identidade e a forma como gerimos as emoções também são uma herança. Está inscrita não só no nosso DNA, mas na memória e no inconsciente. Este legado molda-nos fortemente. Se não estivermos despertos para ele, podemos acabar repetindo padrões disfuncionais do passado e a viver traumas e ansiedades que não são nossas. Podemos replicar os mesmos padrões ou podemos fugir deles. Além dos mais próximos, outras pessoas, relações, ideias e crenças no decorrer de toda a nossa vida também nos ajuda ou atrapalha e nos moldam. O puzzle que somos é quase infinito e torna-se impossível ter uma visão clara e completa de todas as influências que recebemos, de tudo e de todos à nossa volta e em todos os níveis. A família, a primeira forma de sociedade com que contatamos, em que aprendemos as primeiras regras e sentimos os primeiros afetos, começa a moldar quem somos, ainda antes de darmos os primeiros passos. A complexidade é grande, mas os pais são centrais.
e uma base segura de onde partir e onde voltar. Os que querem deixar uma boa herança emocional aos seus filhos, lembrem de seguir os seguintes princípios básicos: respeitar, amar e demonstrar carinho, aceitação e interesse. Infelizmente, pessoas que se sentiram abandonadas e negligenciadas, comparadas e criticadas, que sentiram que os pais não gostavam delas, ou que eram agredidas, ou que se sentiam invisíveis ou um estorvo, ainda são alguns dos problemas mais frequentes. Na primeira infância, podemos desenvolver processos problemáticos devido à privação emocional, abandono, insatisfação crônica e etc., que vão contaminar, no decorrer de toda a nossa vida, a forma de como olhamos para os outros, de como nos relacionamos com os outros e, sobretudo, de como olhamos para nós mesmos. De geração para geração, de avós para pais e de pais para filhos, vamos, de alguma forma, reproduzindo formas de pensar, sentir, atuar e até de como podemos fazer para quebrar um pouco essa perpetuação, o que de fato podemos. Pensamos na pessoa como um todo e esse todo tem uma história, não sendo essa história decisiva para a pessoa que somos. É importante saber que em algum momento da nossa vida podemos nos dar a oportunidade de organizar ou reorganizar a nossa história de vida, de perceber o que contamos a nós próprios, que valores importantes nos passaram, no que é que aprendemos a acreditar. Hoje podemos despertar para um nível de consciência mais elevado, algo que nos ajuda a ter maior clareza sobre nós mesmos, sobre o que nos impede de atingir a nossa plena potencialidade como indivíduos. A coragem para entender que somos humanos e, portanto, vulneráveis aos nossos medos, traumas e toda a sorte de experiências emocionais que caracterizaram nossa jornada na vida. Parece que cada indivíduo é um capítulo de uma história maior que está sendo escrita ao longo de diferentes gerações. Há um inconsciente familiar no qual estão armazenadas todas as experiências que foram omitidas, tais como suicídios, abortos, doenças mentais, homicídios, perdas, abusos, dentre tantas experiências difíceis. Esses traumas escondidos tendem a se repetir nas gerações seguintes, até que sejam tornados conscientes, respeitados e, portanto, resolvidos. Ser livre não significa obter o que se quer, e sim determinar-se a escolher. Sendo livres, somos responsáveis por nossas ações. Consequentemente, somos livres para pensar e conceber nossos próprios paradigmas, não sendo então aquilo que fizeram de nós, e sim nos criando a partir do que fizeram de nós. Somos o que escolhemos ser. Não precisamos seguir tão próximos da nossa família quando sentimos que nossa maneira de ver a vida e se relacionar com o mundo entra em choque com o jeito da família de origem. Porém, a única forma de seguir com um pouco mais de espaço e autonomia é reconhecendo que o jeito deles também é certo e é bom para eles. Assim, quando os respeito e honro
ao invés de criticar e romper, eu sigo livre para fazer novas escolhas sem perder meu pertencimento. Estude os seus defeitos, não os dos outros. Somente podemos mudar a nós mesmos. E a nossa qualidade de vida depende do que somos e não do que os outros são. É muito interessante a gente perceber que as heranças emocionais vão acontecendo, repassando, sendo repassadas de geração em geração. E as coisas vão sendo resolvidas aos poucos. Então, quando você é a parte libertadora, muitas vezes acontece da família ficar meio sem entender o que acontece em termos de que você rompe algumas coisas que são necessárias, às vezes, serem rompidas ou serem libertas. E é muito importante essa colocação de que, às vezes, você com uma determinada idade, percebendo que não é agradável, que não é saudável um convívio assim tão próximo a essa sua família, que você possa distanciar para viver aquilo que você quer viver, as verdades que você acha que são necessárias de serem colocadas na sua vida e não impostas, mas ao mesmo tempo sempre manter o vínculo familiar, o respeito, existe o amor, existe uma ligação incondicional familiar. Então, quando a gente tem essa ligação, a gente não perde essa sensação de pertencer, do pertencimento ao nosso núcleo, um vínculo em todos os sentidos psicológicos, emocionais, de que você possa estar vivendo a sua vida, mas também respeitando a opção de cada um. Isso é muito importante, ok? Então, vamos dar continuidade. Ancestralidade. A importância de honrar os que vieram antes de nós. Na vida, somos o resultado daquilo que veio antes de nós. A conexão com o nosso passado existe, independente da nossa vontade. Nós somos o resultado de milhares de anos de acontecimentos. Somos o resultado de milhares de pessoas que estão em nossas células incorporadas, de cada alimento que já existiu sobre a Terra. Nós somos o resultado da temperatura e da umidade, dos povos que se juntaram, das pessoas que nasceram antes e que morreram. Toda a história está em nós, nos nossos genes e na nossa memória celular. É necessário, para nossa evolução, nos reconectarmos com os nossos ancestrais, com nossa história, com a linha que vem tecendo a trajetória da nossa vida e das pessoas que compõem nossa vida. Pela reconexão, curamos feridas imemoriais, transformamos e transmutamos as heranças negativas que carregamos, mesmo sem saber. Liberamos e libertamos nossa alma e nossa mente para seguir nosso rumo. Saiba que nossos antepassados, ainda hoje, influenciam nossas escolhas, nossos medos, nossos sonhos e nossos impulsos, e também a nossa etnia, as nossas crenças e inspirações. É necessário perdoar nossos antepassados e, ao mesmo tempo, honrá-los por permitirem que estejamos hoje aqui. Tipos de herança. Sabemos que recebemos dos nossos antepassados pelo menos 3 tipos de herança: a biológica,
que está em nossas células, nos nossos cromossomos. Podemos ver pelos nossos traços físicos e pela nossa resistência a doenças, por exemplo. Psicológica, nossa forma de pensar, nossas crenças e mesmo nossa saúde mental são fatores que são fortemente influenciados por nossos pais. Espiritual, embora essa herança não seja totalmente aceita, bênçãos e maldições acompanham famílias e seus descendentes. Para honrarmos tais heranças ou quebrarmos laços de negatividade, devemos prezar a todos os que vieram antes de nós e nos conduziram à nossa própria história. Todos aqueles que contribuíram da forma que foi possível para sermos o que somos hoje, para estar onde chegamos. É muito importante que a gente tenha em mente que nós somos vencedores, que nós não estamos aqui por acaso e que, graças a todo o processo de evolução, e se nós estamos aqui ainda vivos, né? É porque nós somos vencedores. A gente sabe que na natureza vencem os mais fortes. Então, graças a tudo o que aconteceu desde que o mundo é mundo, nós estamos vivendo esse momento lindo. Então, a gente traz toda a força e evolução de tudo até hoje. E a gente tem em nossas mãos o poder de evolução, de transformação. Então, tudo podemos, em tudo podemos ter gratidão. Gratidão a tudo o que aconteceu, a tudo e a todos que vieram antes de nós. E nós estamos sendo uma ponte para que os nossos filhos, para que a nova geração vá além. Então, é muito importante a gente nunca esquecer isso. Então, quando você reconhece e quando você é grato, né, você tem o poder na mão de entender que você faz parte desse processo. E ao mesmo tempo, a gente tem que entender que muito sofrimento, muitas coisas aconteceram também de ruim com todos os que vieram antes de nós e que está também em nossas mãos o processo de reconhecimento, mas de evolução, de seguir em frente, de deixar para trás o que não nos pertence, ok? Perdão e libertação. Eu me liberto de cada laço negativo, cada sentimento de raiva, rejeição, culpa, negação, tristeza, fracasso, pessimismo que herdei de meus antepassados, desde os que eu conheci até os mais remotos, aqueles que vieram há muitos anos e que influenciaram minha família. Eu me liberto porque esses sentimentos não são meus. Deixo que eles sejam diluídos no esquecimento e no universo. Eu perdoo a todos os meus entes, desde minha mãe e meu pai, minha avó, meu avô e todos os que vieram antes deles, até os tempos imemoriais. Eu perdoo e deixo que meu coração esteja livre de toda a negatividade, tristeza, rejeição, raiva e negação. Eu me reconecto com toda a minha história, com todos os meus ancestrais, aqueles que vi e conheci e aqueles que viveram muitos séculos antes de mim. Eu me reconecto com toda a sabedoria, força e determinação dos meus ancestrais. Eu aceito e honro a história de cada um deles,
Eu respeito o legado de todos os que vieram antes de mim. Eu decreto: não sou mais vítima da vida. Aceito a responsabilidade por mim mesmo. Sempre posso fazer escolhas em minha vida, mesmo não sendo capaz de escolher as circunstâncias da minha vida. Sempre posso escolher a maneira como responder aos eventos de minha vida. E declaro isso agora e para sempre. Sinta-se em paz, absolutamente em paz. Fica. Se a sua infância não foi tão perfeita como você sonhou, e se seus pais não te amaram como você acha que eles deveriam ter te amado, não desista da vida. Fica. Fica para mostrar como se ama e se educa um filho, tornando-o capaz de ser feliz. Fica para perceber que quando você é pai e mãe, não tem o poder mágico que você acha que seus pais têm. Se você amou alguém e foi maltratado, traído ou abandonado, não se culpe. Não pense que você não merece e não é digno de ser amado ou amada. Então, não desiste. Fica e não deixe mais que o seu coração seja um terreno baldio para o lixo afetivo ou a miséria moral dos outros. Fica e mostra a todos como se deve amar alguém com toda a ternura e respeito que as pessoas merecem. Se na escola te humilham e te menosprezam, não desista da vida. Fica para mostrar que estas vozes não te definem. Sabe de uma coisa? Eu vou te contar um segredo sobre essas pessoas que nos humilham e tentam nos destruir. Elas, na verdade, apontam e projetam em nós a profunda dor e angústia que elas têm dentro delas mesmas. Então, fica para mostrar como tratar dignamente os outros, projetando neles não apenas as nossas sombras, mas, sobretudo, a nossa luz. Se você acha que não tem mais jeito, que não vale mais a pena viver, saiba que essa é a maior mentira na qual você acredita. Insista, não desista, fica. Eu já pensei em desistir, mas resolvi ficar e tudo passou. Não teve mágica. A dor não passou no dia seguinte, também não passou no mês seguinte. Ela foi passando na sequência da vida e eu fui ficando mais e mais forte. Acredite, vale a pena ficar e provar para todo mundo e, sobretudo, para nós mesmos que a vida vale a pena de ser vivida. Fica para provar que é possível ser feliz. E gostaria de terminar esse vídeo lembrando que você é filho do universo, irmão das estrelas e árvores, e você merece estar aqui. E mesmo que você não possa perceber, a Terra e o universo vão cumprindo o seu destino. Que assim seja. Lembre-se de que, muitas vezes, não podemos controlar o que sentimos. Mas podemos controlar a forma de como reagimos em relação àquilo que sentimos.